Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua e investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unsere Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unsere Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unsere Familien. Olá todo mundo, estamos aqui em mais um dia de entrevista para o programa Unsere Familien. E o entrevistado de hoje é uma pessoa que tem uma importância fundamental para mim também. Hilmar Kannenberg. Ele foi pastor, foi professor, foi comunicador, ele é comunicador até hoje. Ele só deixou um pouco de lado o pastorado, mas a gente vai saber um pouco da vida desse homem extraordinário e cuja biografia enriquece a todos nós, porque todos nós somos um pouco devedores a Hilmar Kannenberg. É uma honra tê-lo aqui. Eu me digo uma Satisfação coisa. é minha. Muito bem. O senhor nasceu no interior de Sarandi. Sim. Né? De uma família de agricultor? Não, seu pai, carpinteiro. Carpinteiro. Meus pais são originários da região de Santa Cruz e Venâncio Aires.
Meu pai aprendeu a profissão de carpinteiro, foi para Atiaçu trabalhar numa empresa específica de produção de aberturas, de móveis e assim por diante. E, quando eu tinha uma coisa de 3 anos, se mudaram para Santa Rosa. Então, em Santa Rosa, no interior, Santa Rosa, Buricá, quem é burro vai para lá, tinha muita migração interna forte, né? E eu me alfabetizei no interior, em Boca da Picada. Meu pai reformou um moinho e eu tive o privilégio de, como criança, ter luz elétrica. Olha. Porque a roda da água girava 24 horas, meu pai colocou um dínamo e eu tinha luz elétrica. E provavelmente isto que me levou à comunicação, a gostar de comunicação, de voz, de ouvir e assim por diante. Olha que legal, que legal. Mas vamos por partes nessa história. Depois o senhor passou por algumas cidades ainda estudando, né? Eu tenho aqui Sarandi Carazinho e chegou a São Leopoldo para estudar teologia. Isso foi uma opção vocacional ou isso era um caminho natural dos digamos, descendentes lá de agricultores? Como sim, os meus avós também foram agricultores, sim, e vários dos meus primos e primos do sim, meu pai foram pastores. Meus pais retornaram de Santa Rosa para Atiaçu e de lá aí eu queria concluir o ensino básico, o primário, como se chamava. Repeti a 4ª série, fui auxiliar do professor na sala de aula já, até que eu consegui fazer o chamado admissão, que era a 5ª série, a ponte para o ginásio, para o início do 2º grau, em Carazinho, no Rui Barbosa, em Carazinho, que foi maravilhoso. E lá também participei muito, o pastor se envolvia na escola, era a escola da igreja, se envolvia na escola, e me conheceu, confirmei lá, fiz a confirmação lá, e ele conseguiu para mim uma bolsa de estudo em São Leopoldo, no chamado Instituto Pré-Teológico, que era um colégio humanista, cuja língua principal, além de português, era alemão. Então, quando eu cheguei lá, a professora, eu cheguei atrasado uns dias, porque até que eu consegui sair de Atiaçu e assim por diante, cheguei atrasado. Aí quem me entrevistou foi uma senhora, muito gentil, e perguntou, sprichst du Deutsch? Falas alemão? E eu respondi, eu spreche Deutsch. Ou seja, eu respondi no dialeto Hunsrück. Ela deu uma risadinha, porque se eu dissesse que eu soubesse alemão, eu iria para a 2ª série direto. Assim comecei na 1ª série. Muito bem, muito bem. E aí, daí seguiu naturalmente. Aí segui, como pastor. Fui muito bem. E nas férias, como meu pai não tinha recursos suficientes, né, eu sempre estudei com bolsas integral, isso eu devo à minha igreja, e sou sempre grato por causa disso. Eu comecei a trabalhar como balconista em lojas, em São Leopoldo, Emílio M. Müller, e etc., nas lojas Renner Lange naquele tempo lá. E aí, quando meus pais voltaram para Venâncio Aires, eu estava numa loja de ferragem. Quando eu olhei para a porta de entrada, ela escureceu, era um senhor de 2 metros de altura e 1,5 metros de largura, enorme de uma pessoa. Quem é o Kunnenberg aqui? Sou eu, 17 anos, atrás do balcão, sou eu. Meados de dezembro. Disse, fala alemão? Falo. Então vem fazer o programa alemão, que é o Schweinskopf, que é o cabeça de porco, ficou doente. Aí eu disse, faço. Só que tem um detalhe, não sei nada de rádio, nunca tive dentro de uma rádio, nem usar microfone, eu te ensino tudo. Fins de fevereiro, voltei para São Leopoldo para iniciar meu estudo de teologia. Quem era a figura Orson Welles? Era o diretor da rádio, dono da rádio. Ah, o dono da rádio. Dono da rádio. Voltei para São Leopoldo com uma carteirinha de radialista, imagina. A rádio naquele tempo tinha oportunidade, autoridade para dar. E
comecei a negociar durante 3 meses em São Leopoldo, já estudando teologia, e comecei um programa, por volta de início de maio de 61, comecei um programa de língua alemã, com música alemã. A secretária da faculdade Zeste era uma alemã, recebia os compactozinhos dos pais da Alemanha e eu tocava música alemã. Aí quando veio 64, a partir de 31 de março, logo após, comecei a fazer bilíngue o programa. E foi o início. E aí, quer que eu conte mais? Não, pode contar, pode contar. E aí eu levei até o final, início de 65, comecei a escrever as teses de encerramento de teologia, que era pregação, que era pesquisa, que era de tudo que é lado, e a minha pesquisa foi justamente o significado de comunicação nos escritos de confissão luterana de Lutero. E nós tínhamos um professor de hebraico e Antigo Testamento, um alemão. Durante a guerra ele foi motorista de tanque. Aí decidiu mudar de vida, foi estudar teologia, acabou professor. E o que aconteceu? Ele disse para mim: cara, eu li os seus trabalhos, parabéns. Quer tomar alguma coisa? Disse, quero. Eu tenho um Campari, primeiro Campari da minha vida. Aí ele disse, eu tenho uma notícia para ti. Por causa do teu bom desempenho no estudo e teus trabalhos, tu vais ganhar uma bolsa para o exterior. Disse, que lindo. E para onde? Berlim. Que maravilha. Tá? Que bom. Mas não espalhe aí. Agora, por isso que minha esposa está aqui, eu ouço esse teu programa de rádio todos os sábados. So ein Mist. Uma droga de programa. Mas, queres aprender mais de rádio? Quero. O cunhado dela é diretor do Departamento Cultural da Rádio de Frankfurt. Eu quero. Então tá. Então está decidido. Então, antes de ir para Berlim, tu fica uns 2 meses em Frankfurt, começa, tá. Dito e feito. Foi maravilhoso. Legal, como essas coisas encaixaram todas? Todas, impressionante. Foram encaixando na vida do Kannenberg e um passo leva ao outro sem que haja uma grande necessidade burocrática. Né? Pois tu vais ver o meu segundo Campari. O segundo Campari é como? Bom, nós vamos de Campari em Campari, então, já percebi. Eu estava em Berlim. Em Berlim eu conheci uma mulher, pastora, era tia da minha namorada, cunhada do pastor Pommer de Hamburgo Velho, Clara Hunche. Ela era muito amiga de Dietrich Bonhoeffer, ou seja, do líder do combate ao nazismo. A forma como o nazismo estava levando e lidando com o povo e com a fé cristã e assim por diante. Bonhoeffer estava preso em Berlim e ela era uma das primeiras pastoras da igreja alemã e ela foi presa 3 vezes pela SS. Por quê? Porque abrigava nos porões da igreja onde ela trabalhava crianças órfãos. Não importava que cor, que origem, eram órfãos, ela abrigava. E foi presa, então, 3 vezes pela SS e 3 vezes libertada pelo exército. Interessante. Também havia conflito de relacionamento interno. E a Wehrmacht não era E eu a conheci, ela já era aposentada e foi um apoio espetacular para a minha introdução. Hunche. Pastora Clara Hunche. Existe até uma reportagem da TV alemã, um livro, uma pesquisa e uma reportagem da TV alemã a respeito dela, como mulher valorizada pela igreja na linha de frente. Bom, e ela então me ajudou bastante, ela conhecia o pessoal da igreja, tudo. E em Berlim eu aprofundei minha teologia e na Universidade Livre de Berlim eu fiz seminário de comunicação. Isto foi um privilégio especial. O muro ainda existia,
Às sextas-feiras, quase toda sexta-feira, a gente atravessava, ia para Berlim Oriental, e lá eu conheci o teatro de Bertolt Brecht. De vez em quando a gente conseguia entrar no teatro, né? Você chegou a assistir peças dele? Sim. Com direção dele? Sim. Olha só. O interessante foi que nós tínhamos uma tarefa para ir para o outro lado. No outro lado também tinha estudantes de teologia, só que eles não tinham recursos para comprar livros. Então o Baldo Afancaik, de Curitiba, hoje mora em Curitiba, também estudando teologia, nós atravessávamos e levávamos dinheiro para o outro lado. Só que no Checkpoint Charlie a gente era revistado. A gente punha o dinheiro no guarda-chuva, enroladinho, 50 marcos, etc., né, e entregava lá, trazia... Acaba de ser revelado um recurso que o pessoal usava na remessa de fundos para a Alemanha Oriental através dos guarda-chuvas do Kannenberg. Bom, quando o semestre quase chegou ao fim, eu disse, bom, e agora? Eu quero continuar na comunicação. Aí eu vi no jornal que a direção-geral da igreja, da Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, estava reunida em Berlim. Consegui telefonar com uma pessoa que eu conhecia e ela me disse, puxa, por que não ligou hoje de manhã? O homem da comunicação acabou de voltar para Munique, escreve uma carta para ele. Disse, faço de bom grado. E escrevi, dedilografei, uma carta de 1,5 páginas para ele. Mandei. Uns dias depois veio uma carta expressa retornando. Caro senhor Kannenberg, recebi sua carta, muito grato, li e estudei, mas não entendi. Falta de Campari. E eu achei que eu soubesse alemão. Aí diz ele, me encontre no hotel junto ao zoológico em Berlim. 3 ou 4 dias depois, eu ainda tinha uns 14 dias para terminar o semestre. Apareci no hotel, 10 minutos antes, como eu tinha aprendido do meu futuro sogro, né? O Poma era assim. 10 minutos. Eu também cheguei 10 anos. Meu pai aprendeu com o Poma. E resultado, ele me recebeu sentado, disse, bom dia, meio distanciado assim. Aí perguntou, quer tomar uma coisa? Eu disse, quero. Segundo o Campari, da minha vida. E aí ele perguntou o que tu faz? E aí eu expliquei qual era meu sonho. Era porque nós tínhamos muitas emissoras comerciais, onde a Igreja Evangélica de Confissão Luterana atuava localmente com programação que os pastores faziam, e nós achávamos que tinha que construir um estúdio central em Porto Alegre. Este estúdio produziria programas para estas rádios, mas faria uma coisa, não era verticalista. Eu já tinha aquela tese, naquele tempo, não era verticalista, era com participação de autores locais, de pastores locais. Para isso tinha que fazer treinamento. Então, ele ficou tão empolgado que disse, olha, dia tal e tal, tu está em Munique comigo. Aí eu fui para Munique e aí foi... Em Berlim era sujo, era fevereiro, era frio, né? E aí eu entrei para o sol de Munique, uma delícia. A Bahia alemã, né? Mas, então, eu tô percebendo que, na verdade, da tua trajetória, ela vai não só culminando, mas ela vai te levando para a comunicação. Então, a presença do Poma, a gente tem uma noção exata do quanto, do alcance da influência desse homem dentro da sociedade, não só a da ISLB, mas também os descendentes alemães como um todo. Né? Tá. Conheci a filha dele, a mais nova, a Martha Ingeborg. Conheci
enquanto eu tinha aula de Química e Física do IPT, que acontecia no Sinodal. Em horário, à tarde, quando as meninas do Sinodal faziam ginástica e jogavam bola. Ali eu conheci ela. E em 61 eu fiz a Escola de Líderes. Era um treinamento para liderança jovem. E em 62 comecei o grupo de jovens em Hamburgo Velho, através da Marta. Aí eu comecei a conhecer o Pommer. E o que me impressionava nele era que, com toda a dificuldade linguística, inclusive, que ele tinha, ele não tinha receio de bater na porta de ninguém. Se quisesse alguma coisa, ele ia em frente e buscava. Eu, desde o princípio, admirei muito o trabalho dele, porque a Faculdade Este, os prédios que ficam no Morro do Espelho, em grande parte se deve à obra dele. E mais, a comunidade evangélica de Hamburgo Velho, onde ele era o pastor, foi a única comunidade em toda a Igreja Nacional que dava bolsas de estudos para estudantes de teologia que não tinham recursos, que vinham no interior do Espírito Santo, do interior do Rio Grande, de onde quer que seja. Quer dizer, isso também foi ele. Ele tinha a tese de que igreja e educação se complementam, fazem parte. Ele, graças a ele, surgiu todo aquele primeiro prédio grande em 39 da fundação. Uhum. Eu moro num terreno onde tem o poço do qual tiraram a água para construir aquele prédio. Quer dizer, e o que mais me admirava era a facilidade com que ele falava com políticos. Alberto Hoffmann e não sei o que, tudo, né? Uma incrível, e o sotaque dele não o preocupava. E ele tinha um sotaque forte. Né? Muito forte. Muito forte. E com aquelas ausências de vocabulário, às vezes. Sim, claro, né? claro. Mas ele era um pioneiro e desbravador. Sim, não? Sim, incrível. Incrível. Você teve esse privilégio. Mas nós vamos passar para um assunto onde eu até quero acrescentar um pequeno depoimento, que na minha adolescência, nos anos 70, desse século XX, não do século XIX, século XX, foram muito importantes alguns movimentos culturais que aconteceram no Rio Grande do Sul, onde emergiam, vou falar só de música, emergiam conjuntos, bandas e compositores, cantores e tal, gaúchos novos que ninguém conhecia e que não precisavam mais de uma grande editora e uma grande gravadora internacional ou nacional também, mas que podiam gravar aqui no estado e distribuir os discos aqui no estado. Essa chama-se Isaac, era o estúdio da Isaac, a Isaac também era um selo, uma editora. Eu gravei coisas na Isaac. Do meu filme Mentiroso, tem uma parte da trilha musical que era uma música composta para Ney Lisboa, o Eduardo Miranda, falecido, Ney Lisboa, Eduardo Miranda, Borghetinho e Edu K. Foi gravado no estúdio da Isaac. Tem uma foto lá de todo mundo e outros filmes também, dos quais eu participei, tiveram a sonorização, uma parte da sonorização feita na Isaac. Fala desse projeto. Esse projeto foi um projeto transformador, porque isso mudou também a relação com as rádios, né? Criação de muitas rádios e a relação com as rádios, porque havia um centro pensante. A Isaac é um centro pensante, não é? Desculpa eu me alongar, parece que eu sou entrevistado, mas eu estou fazendo um depoimento importante de uma testemunha. Eu sou testemunha e sou fruto desse trabalho. Eu fico muito honrado que você esteja falando assim, porque o estúdio de gravação foi o grande sonho que eu consegui realizar. Era aquele projeto que eu apresentei na Alemanha, dizendo que nós queríamos produzir programas. Agora, como é que o estúdio iria subsistir? Com que dinheiro? Aí surgiu a ideia. Olha, os artistas do Rio Grande levam 72 horas para ir para São Paulo gravar. Não tinha asfalto em todo o trecho.
Além disso, eu tinha que pagar hotel e ainda hora estúdio. E aí surgiu a ideia. Aí fizemos um tratamento acústico com alguém para quem eu consegui bolsa, que até estudou na Alemanha, o Walter Schlupp, depois foi violinista da OSPA. Ele ajudou na acústica e outros engenheiros especializados, e construímos um estúdio não muito grande, mas extremamente eficiente, e graças aos suíços e à Federação Luterana Mundial, que investiu no estúdio para que a igreja pudesse desenvolver isso, surgiu equipamento de primeira qualidade. E além desta explosão da música, dessa valorização da música que você acabou de mencionar, aconteceu a valorização da música nativa gaúcha, né? Que surgiu, e logo depois a Califórnia da Canção, com festivais e assim por diante. Quer dizer, foi uma explosão só. Por quê? Porque para a ISAEC significa Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura. Era parte da cultura promover não só os corais, não só a música dos magrinhos, não só a música brasileira como tal, ampliada pelo Rio Grande do Sul, mas também a música nativa gaúcha. Daqui para frente, o que vai ser? Em termos de comunicação? De comunicação e de Kannenberg. O que vai ser? Bom, eu estou com 81 anos. Então, está começando. Estou começando com 18, né? 18 invertido. E estou muito feliz, muito orgulhoso. Tenho uma excelente família, infelizmente minha esposa faleceu há um ano, por aí. E eu estou querendo viajar de novo, porque eu viajava muito enquanto secretário de comunicação da igreja. Viajava pela América Latina, Caribe, onde eu era presidente de uma entidade de comunicação. Depois fui vice-presidente mundial da mesma World Association for Christian Communication, WACC, e com sede em Londres. E tive toda a experiência que eu colhi durante isso, eu pude reaproveitar para cá. Especialmente no conceito de comunicação, eu acho que aí está a nossa perspectiva futura. Como nós podemos fazer com que comunicação vire ação comum? É um jogo de palavras. Quer dizer, a exemplo do próprio Cristo, do verbo divino que se torna gente para se comunicar com gente, para que a gente se entenda, a gente precisa conversar, precisa falar. E é interessante que normalmente as pessoas chegam verticalmente e falam. Quando o exemplo no dia a dia de Jesus era assim: precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer por ti? De quem necessitas? E assim, ele ia ao encontro da realidade. E esta é a ideia. Como nós podemos, dentro da tecnologia de hoje existente, e eu sou inteiramente a favor da tecnologia existente, como nós podemos usar todos esses meios, esta que nós estamos usando agora, esta que você tem o privilégio de assistir, de participar, como todos os outros meios, de forma bem pessoal, para levar posteriormente a um contato, a uma continuidade e, de preferência, a uma convivência. Que bacana, é um prazer aqui. Ficou devendo os tais 100 dias viajando com uma televisão alemã pelo Brasil para falar de colonização, inclusive na Transamazônica, gente. Poxa vida, olha, grande conversa, grande entrevista, muitas lições. Muito obrigado. Eu que agradeço e não para nunca de comunicar a tua maneira aqui e através dos filmes. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Nós voltamos com mais um Unsere Familie.